Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é um bate-papo extra. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 23 horas e 14 minutos da quinta-feira, 12 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, o Tanguy, o Bagdadi e Daniel Souza, que é esse que vos fala, para repercutir os acontecimentos dessa noite. Recebemos aí a informação de que Israel está atacando o Irã. Aliás, nós havíamos antecipado essa possibilidade no episódio anterior do Petit Jornal, até por conta da movimentação de diplomatas americanos no Oriente Médio. E veja você, Tanguy, nós também dizíamos no episódio anterior sobre o risco de Benjamin Netanyahu cair, aparentemente. Netanyahu não cai mais, pelo menos por enquanto. Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo extra, A gente não vai nem numerar esse bate-papo aqui. Eu quero antecipar, Daniel, que a gente está gravando esse episódio aqui, você já falou, mas eu acho importante marcar de novo, às 23 horas e 15 minutos dessa quinta-feira, dia 12 de junho, e claro que as coisas estão acontecendo nesse momento. A gente ainda vai gravar muito conteúdo para falar tudo que aconteceu daqui a algum tempo, Daqui, enfim, amanhã, enfim, nos próximos dias. Mas a gente vai falar agora, Daniel, aquilo que a gente sabe, aquilo que já aconteceu nesse momento que a gente está gravando. A madrugada aparentemente vai ser longa, Muita coisa vai acontecer ao longo da madrugada. Mas eu acho importante, Daniel, aqui no calor do momento, a gente trazer as primeiras informações, o que já aconteceu nesse momento, nessa noite de quinta-feira. Como você falou, Daniel, no último episódio, o último episódio do bate-papo, foi gravado na quarta-feira à noite, eu trouxe uma informação aqui que eu fui até, assim, tentei ser muito cuidadoso, porque era uma meia informação, era uma informação que a gente tinha um vislumbre de que os Estados Unidos estavam com determinadas movimentações que indicavam coisas que a gente conhece, que a gente sabe que algo de mais sério poderia acontecer. Então, os Estados Unidos anunciaram que diplomatas poderiam sair de determinadas instalações americanas no Oriente Médio, familiares de militares em bases americanas no Oriente Médio foram autorizados também a deixar o país, voltar para os Estados Unidos. Isso normalmente acontece no momento em que há uma perspectiva de guerra, de algo assim. E aí eu lembro que você, inclusive, perguntou, mas isso aparentemente, então, é Israel podendo atacar o Irã, uma perspectiva. E eu disse, olha, pode ser de um lado, pode ser de outro, e no finalzinho do episódio, inclusive, eu trouxe um tweet, uma postagem lá no X, do Irã dizendo "We are ready", estamos prontos, pode vir que a gente está pronto. E foi exatamente o que aconteceu nessa noite. Diga, Daniel. Pois é, Tanguy, mas aparentemente o Irã não estava tão pronto assim, As primeiras informações sugerem que Israel replica um pouco a estratégia que adotou contra o Hezbollah e contra o Hamas e vai contra cabeças importantes dos seus inimigos, A mídia estatal iraniana teria aí confirmado, inclusive, a morte do chefe da Guarda Revolucionária Iraniana. Pois é, como é que a gente chega lá, Assim, quais são as primeiras informações que a gente tem? Israel confirmou, aí já não é mais, será que foi, será que não foi? Israel confirmou que realizou um ataque aéreo a Teherã, Então a capital iraniana foi atingida e várias outras explosões, então foi um ataque que aconteceu em várias frentes diferentes contra diversas bases militares e nucleares iranianas. O ponto aqui, Daniel, e aqui eu quero trazer um pouquinho da história para a gente conseguir contextualizar isso, Israel já diz há muito tempo que o Irã não pode ter bombas nucleares. Não pode ter bombas nucleares, não pode ter bombas nucleares. Israel tem bombas nucleares, isso nunca foi confirmado por Israel, mas é conhecimento geral, todo mundo sabe que tem. Israel tem uma postura meio dúbia com relação a isso, não confirma, também não nega. E quando outros países potencialmente rivais ou rivais israelenses tentam fazer uma bomba nuclear, Israel deixa muito claro que, olha, isso aqui é intolerável para Israel. Eu posso trazer, inclusive, o exemplo, Daniel, de no momento em que o Iraque era grande preocupação para Israel, no ano de 1981, era o iniciozinho do governo do Saddam Hussein,
Israel promoveu a chamada Operação Ópera e invadiu o espaço aéreo iraquiano e destruiu, né, bombardeou a instalação nuclear iraquiana de Osirak. E o que se sabe é que, de fato, o Iraque estava avançando em direção à produção de uma bomba nuclear. O que Israel disse hoje é que, segundo as informações da inteligência israelense, o Irã teria capacidade de, em alguns poucos dias, produzir até 15 ogivas nucleares. 15 ogivas nucleares é bastante coisa. Essa informação a gente não tem como confirmar, não tem como saber. Isso quem está dizendo é Israel. O que a gente sabe é que o Irã tem capacidade de enriquecimento de urânio. A gente teve um acordo lá durante o governo do Obama ainda, que estabelecia determinados parâmetros, até onde que o Irã pode enriquecer urânio, o que pode fazer. O compromisso que o Irã tinha era de enriquecer urânio até 3,67%, só a título de comparação, o Irã enriqueceria até menos de 4%, 3,67%. Para fazer bomba nuclear, você tem que enriquecer urânio a 90%. Então estaria muito distante, e ao que tudo indica, isso aqui é dito inclusive pela Agência Internacional de Energia Atômica, né, a AIEA, o Irã estava cumprindo a sua parte. Quando o Trump assume a presidência lá em 2017, né, ele ganha as eleições em 2016, assume a presidência em 2017, o Trump sai do acordo. O Trump alega os motivos dele, então que o Trump diz olha, o Irã está se fortalecendo porque com o acordo os Estados Unidos tiram boa parte das sanções, o Irã passa a ter acesso a dinheiro do petróleo que estava sendo vendido e que estava ficando congelado, o Irã está financiando seus aliados pelo Oriente Médio, entre eles Hezbollah, Hamas. E o que o Trump diz eu não confio que o Irã esteja cumprindo o acordo. De lá para cá, portanto, não tem mais acordo e, portanto, a gente deixa de ter qualquer tipo de parâmetro. O que está acontecendo? E aí, na semana passada, a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, demonstrou preocupação. Falou, olha, eu estou achando que o Irã está saindo um pouco do que a gente gostaria, não está sendo tão transparente. E aí Israel vem e diz, olha, o Irã está pronto para fazer 15 ogivas nucleares em questão de dias. O Israel sempre disse que, olha, se chegar perto, a gente vai agir. E foi exatamente o que aconteceu hoje. O que mais me chamou a atenção, Daniel, foi que, segundo as primeiras informações que a gente tem, Israel teria atacado não apenas instalações nucleares, não apenas instalações nucleares em Teherã, inclusive, como teria também atingido as instalações nucleares de Natanz. Natanz é uma instalação, uma das principais instalações nucleares iranianas, que é exatamente um espaço de enriquecimento de urânio. Né? Então, o recado israelense não vai enriquecer urânio e inviabilizar, portanto, o avanço desse programa nuclear. Israel sabota o programa nuclear iraniano há muito tempo, né, Tanguy? Isso não é exatamente uma novidade. Essa promessa que você trouxe, ela também é bastante antiga, né? Israel sempre disse que o Irã não teria armas nucleares e, se necessário fosse, Israel atacaria o Irã para evitar que isso acontecesse. A gente está falando também de um contexto onde o governo Netanyahu resolveu partir para cima de todos os inimigos de Israel. Quer dizer, é como se eu quero resolver todos os problemas. Eu parti para cima do Hamas, parti para cima do Hezbollah e agora parte para cima do Irã, e sempre com uma lógica de destruir aquele inimigo, destruir as lideranças do Hamas, destruir as lideranças do Hezbollah. Os Houthis, e aparentemente, né? No Iêmen também. Dos Houthis também, do Iêmen. E agora, aparentemente, partiu contra lideranças também do regime iraniano para tentar, de alguma maneira, desestabilizá-lo. E não me parece que seja também uma coincidência o momento político dentro de Israel, né? A gente falava essa semana sobre o governo do Netanyahu balançando, correndo o risco de cair. Quer dizer, é um alinhamento. Nós temos ali o risco do Irã produzir armas nucleares, nós temos Israel atacando de maneira muito implacável os seus inimigos durante o governo do Netanyahu, e nós temos o governo Netanyahu correndo o risco de cair. Quer dizer, na medida em que você faz um ataque como esse, o Netanyahu está salvo,
pelo menos por enquanto, né? Porque afinal você está diante de uma guerra contra um poderoso inimigo israelense. É sempre importante lembrar que até a Revolução Iraniana foi em 1979, e Israel e Irã tinham um bom relacionamento, né? E esse bom relacionamento acabava acontecendo porque os dois eram diferentes, né? Quer dizer, era um regime, na realidade um país persa, xiita, um país judeu dentro ali de uma região eivada de muçulmanos sunitas. Enfim, é claro que a gente está falando aqui no calor dos acontecimentos, ainda não tem muitas informações, mas é impressionante o alinhamento de fatores que acaba culminando com esses ataques na noite de hoje, registrando também que o governo israelense está dizendo que vai durar quanto tempo precisar durar. E também me chamou a atenção o governo americano saindo de campo e dizendo, olha, isso aí é Israel, hein? Israel é que fez esse ataque, eu não tenho nada a ver com isso, embora a gente saiba que os americanos oferecem ali suporte e retaguarda para os israelenses. Algumas informações que a gente tem até agora, Daniel, que ainda vão ter que ser confirmadas naturalmente, a gente não tem como ter certeza. Mas, ao que tudo indica, Israel, aliás, disse que eliminou o chefe da Guarda Revolucionária do Irã nesse ataque, que é o Hossein Salami. A Guarda Revolucionária do Irã é uma das estruturas mais importantes da segurança iraniana, inclusive paralela ao exército, não é a mesma coisa do exército, é uma linha de comando diferente que responde diretamente ao líder supremo, que é o Ali Khamenei. Então, Hossein Salami teria sido assassinado. Teria sido assassinado também, a gente não tem nenhuma confirmação com relação a isso, mas que também teria sido eliminado o chefe do exército, né, o chefe do Comando Maior do Exército, que é o Mohammad Bagheri. Algumas fontes dizem que sim, são fontes anônimas, então há algo a ser confirmado. Outra coisa que também Israel disse oficialmente, que também vai ter que ser confirmado, que entre os alvos, então aparentemente foi algo muito estudado, muito preparado, que entre os alvos estavam diversos cientistas nucleares iranianos que teriam sido eliminados, então a maneira de você eliminar ali quem tem capacidade de fazer esse programa nuclear avançar, assim como instalações e cientistas ligados ao programa de mísseis balísticos do Irã. O Irã tem um programa de mísseis balísticos bastante importante, então, no momento em que Israel atinge esses mísseis balísticos, ou esse sistema de mísseis balísticos, a capacidade de avançar com os mísseis balísticos, Israel também estaria garantindo a sua própria defesa, né? O Irã vai ter uma dificuldade maior de atingir o Israel. E aí, uma coisa que você mencionou, Daniel, que eu acho importante, o Netanyahu disse: estamos em um momento decisivo da história de Israel. Você fez referência, Daniel, à possibilidade do governo Netanyahu cair. A votação foi ontem, né, no dia 11, ele não caiu, né, senão, obviamente, isso teria sido noticiado enormemente. Então, ele conseguiu se manter no poder e no dia seguinte ele faz um ataque, que é algo que tende também a ser algo que une a sociedade israelense. Pô, lá, só, o Irã é ameaça para todo mundo concorda que é uma ameaça. E como você disse, Daniel, Marco Rubio, o secretário de Estado americano, o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, disse que, olha, Israel agiu por conta própria por considerar a necessidade de ações para sua autodefesa. O compromisso que foi assumido, isso ao longo da semana a gente ouviu, na verdade ao longo da semana, eu vou até corrigir, de ontem para hoje, que os Estados Unidos pediram de Israel Israel, você não pode atacar o Irã sem nos avisar. E aparentemente foi avisado. Tanto é que no episódio de ontem eu trouxe aquela informação de que, olha, tem uma galera aí sendo evacuada, saindo e tal, então houve esse aviso, e o Marco Rubio hoje, portanto, ele disse Israel agiu por conta própria. E ele, abro aspas aqui, Marco Rubio também, secretário de Estado, é a voz internacional dos Estados Unidos, disse ele, abro aspas, deixe-me ser claro, o Irã não deve atingir alvos americanos. Então, olha só, quem te atingiu aí foi Israel. Se atacar alvos americanos, os Estados Unidos vão entrar nessa brincadeira, e o Israel, naturalmente, entrou em alerta. Então, o que Israel disse, e me parece que é bastante óbvio, né? A gente está atacando o Irã deve retaliar imediatamente com mísseis e com drones. Então, Israel está em estado de alerta
porque sabe que essa retaliação vai acontecer de forma imediata. Ou seja, Daniel, a madrugada vai ser longa e não me parece que vai ser algo que vai ser resolvido daqui a pouquinho. Eu já te passo a palavra, Daniel, só quero trazer aqui uma perspectiva histórica. Até o ano passado, até 2024, Irã e Israel nunca tinham se atacado mutuamente. Jamais, nenhuma vez. Sempre, assim, são rivais há bastante tempo, não sempre, mas são rivais desde 79, Daniel, quando aconteceu a Revolução Iraniana. Mas mesmo depois de 79, os dois tinham um inimigo em comum, né? O inimigo comum dos dois era o Iraque. Então eles eram inimigos meio pro forma, mas estavam ali também trocando informações e tal, meio pelas costas dos Estados Unidos, inclusive, né? Os Estados Unidos que não nos ouçam, os Estados Unidos consideravam que o Iraque era primeiro uma ameaça maior, depois o Irã, depois troca, o Irã se torna grande ameaça, mas os dois eles continuam meio dialogando ali. Da década de 90 para cá, Israel e Irã são grandes inimigos, não há nenhuma dúvida disso, isso está sendo reafirmado o tempo todo. Ainda assim, até abril do ano passado, nunca tinha tido ataques diretos de um para o outro. Ano passado isso aconteceu 2 vezes. 2 vezes. E agora acontece pela 3ª vez em pouco mais de um ano. Dessa vez, Daniel, não acho que a coisa vai ser resolvida tão rapidamente. Foi um ataque muito mais sério contra o Irã. Não foi um ataque só para mostrar que eu sou capaz de atacar. Foram atingidos alvos importantíssimos, inclusive, a se confirmar, instalações nucleares, instalações de enriquecimento de urânio, líderes militares e cientistas. Parece, Daniel, que agora o buraco é mais embaixo. E claro que o Irã retaliando, nós temos aí uma escalada que nós não sabemos exatamente onde vai parar. Quer dizer, você pode ter potencialmente alguns outros países sendo arrastados para esse conflito. É sempre um risco, é sempre uma possibilidade, embora certamente haverá ali uma pressão da comunidade internacional para que esse conflito, ou pelo menos esses ataques, fiquem circunscritos apenas a Israel e ao Irã. Agora, uma coisa que me chamou demais a atenção, e me parece que esse tem sido um objetivo de Israel já há algum tempo, é mostrar uma fragilidade do regime iraniano, porque, puxa, como é que você faz ataques dessa magnitude, com essa precisão, de maneira coordenada, inclusive matando lideranças militares importantes? Que regime é esse, cara? Quer dizer, que nível de proteção é essa que esse regime acaba oferecendo? Lembro da liderança do Hamas também, que acabou sendo assassinada em Teherã, né, Tanguy? Você lembra O disso? Ismail Haniyeh, não é liderança qualquer, né? A grande liderança histórica do Hamas foi assassinado em Teherã, quando estava lá num evento, né? Lançaram, se eu não me engano, foi uma bomba no quarto dele, né? Foi algo assim. Uma vez mais mostrando ali uma certa fragilidade. Esse me parece também ser um objetivo de Israel, tentar desmoralizar o regime iraniano. Como quem diz assim, olha aí, tá vendo? Esse regime tá caindo de podre. Quem sabe, como efeito colateral, a gente não consegue a queda desse regime, derruba o regime iraniano e a gente volta a ter algo semelhante ao que nós tínhamos até 1979. É sempre uma possibilidade, mas vamos ver o que acontece nas próximas horas. Está tudo muito imprevisível. Certamente os iranianos ainda estão definindo qual a retaliação que vão fazer e, a depender dessa retaliação, a coisa tende a escalar bastante. E só um último detalhe, Daniel, que eu acho importante, mais uma vez, a gente vai ter muito a falar ainda nas próximas horas, nos próximos dias, mas o Trump, ele estava falando muito sobre a questão diplomática, né? Porque estão acontecendo rodadas de negociações em Omã, né? Ali no Golfo Pérsico também, para tentar chegar a uma solução acerca da questão nuclear, né? Então, várias rodadas de negociações aconteceram e aconteceria mais uma nesse final de semana agora. Agora, nos próximos dias, a gente teria mais uma rodada de negociações. O Irã já tinha dito, eu falei isso inclusive no Petit Jornal, o Irã já tinha dito, olha, tô cético porque os Estados Unidos estão dizendo que querem um acordo, mas não mexem uma palha, né? Eles não avançam na proposta, você não entra em questões de fato que possam destravar o acordo. Isso não tem acontecido, segundo o Irã, e o que o Irã disse posso viver perfeitamente sem esse acordo. Não tiver acordo também, a coisa vai seguir. Qual é o argumento israelense? É claro que o Irã está se dizendo muito tranquilo, porque o Irã está prestes a ter bomba nuclear, e o argumento israelense
o que o Irã está fazendo é enrolar os Estados Unidos para ganhar tempo. Por quê? Porque a partir do momento em que o Irã tiver a sua primeira bomba nuclear, não tem mais como atacar. Porque o Irã vai ser capaz de jogar Tel Aviv para os ares, de destruir instalações israelenses de maneira muito mais séria. E seria esse o argumento de por que o Irã não quer uma ou duas ogivas nucleares. Eu preciso de 15. Porque se eu atacar com bombas nucleares e for atacado de volta, eu tenho que ser capaz de retaliar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Ou seja, eu só me torno temível com as minhas bombas nucleares se eu tiver algumas. Então, olha como é que o cenário, inclusive diplomático, ele está diretamente intricado, né, quando a gente fala sobre essa questão envolvendo Irã, Israel e os Estados Unidos. Daniel, temos muita coisa para falar ainda, né, assim, das coisas que ainda vão acontecer. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Reitero, a gente está gravando esse episódio aqui, nesse momento que eu estou falando, são 23 horas e 34 minutos. A coisa está acontecendo agora, mas a gente achou que valia a pena já antecipar alguns fatos desse início de movimentação. Tanguy, queria apenas deixar o nosso agradecimento sempre aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal que mantêm esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um deles. Essa foi uma edição extraordinária do Petit Jornal. A gente tem esse hábito, né, sempre quando há um acontecimento aí de grande envergadura, embora nós não tenhamos todas as informações para fazer uma análise um pouco mais aprofundada, nos parece importante trazer ali as primeiras impressões no calor do momento e, por isso, nós decidimos aqui nessa noite de quinta-feira, ao contrário do que havíamos informado, né, não haveria episódio hoje, acabamos produzindo uma edição extraordinária do Bate-Papo. É isso. Daniel Souza, amanhã estamos de volta, né? Amanhã a gente tem episódio. Quer dizer, quando eu digo amanhã, é sexta-feira, dia 13 de junho, né? A gente tem episódio, a gente ainda vai ver qual vai ser o teor desse episódio. Teoricamente seria um Petit Invest, né? Para falar sobre temas econômicos. Vamos ver como é que vai estar o clima, mas a gente volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.